O senhor Vini Júnior, a meu ver, não ganhou a bola de ouro, não por ser um jogador menor na última temporada do que o Rodri ou qualquer outro jogador, e tampouco por conta do racismo, tá? Eu acho que é quase consensual que nas avaliações históricas que esse pessoal faz dos jogadores de futebol que ganham a bola de ouro, eles levam em consideração demais o desempenho em Champions League e grandes campeonatos europeus, colocam o desempenho em seleção numa posição importante, mas não tão importante, tá? Dado que várias vezes eles deram um prêmio pro Messi, ou pro Cristiano Ronaldo, sendo que nas Copas do Mundo outros jogadores se destacaram muito mais. Eu acho um absurdo nem o Xavi ou o Iniesta não terem levado a bola de ouro em 2010. Eu acho que isso é um dos grandes absurdos. Ribéry também, naquele período que o Bayern de Munique jogava melhor que o Barcelona. Sim. Assim, já teve muita injustiça e eles davam ali os prêmios, tal. Então, nunca foi exatamente isso. Mesmo em 2018, tá? Ou 22, tá? Se fosse falar muito de seleção, o que o Mbappé fez tá muito acima da média. Então, o Vini foi o melhor jogador de clubes do mundo, eu acho que isso a gente pode cravar. Pouco ou nenhum. Tá 19 graus, abaixa a temperatura aqui. Não acho que ninguém tenha jogado em clube melhor do que o Vini Júnior, dado que ele foi o melhor jogador do melhor clube do mundo, que ganhou tudo. E ele foi decisivo, fez gol em partida decisiva. Então, enfim, não quero falar muito de futebol, volto a falar, quer falar de futebol, vai acompanhar o Jorge Igor, ele tem os melhores conteúdos sobre isso. Meu ponto é, o Vini Júnior, ele decidiu fazer duas coisas na carreira dele. Uma é militar politicamente. Então ele escolheu uma atuação militante, ele que é um rapaz jovem, e deve ter ouvido por conta de relações públicas, equipe que cuida da carreira dele, de agenciamento, que seria uma boa ele ser um militante de causas raciais. E a segunda não é uma escolha exatamente política, mas que tem implicações políticas, que é o fato do Vini Júnior ser ele próprio num trato com outros jogadores e com técnicos, um escroto. E aqui que eu posso ser cancelado, né? Que o Vini é um escroto. Veja só, o Vini, todo mundo, basta pegar assim, os comentários dos gringos sobre tudo, tá? O Vini é tratado como um jogador escroto. Agora mesmo, ele perdeu lá pro Gavi e tava lá, eu vou ganhar bola de ouro. A forma como ele tratou os jogadores do Osasuna, o time do Osasuna, os jogadores do Mallorca, tá? A forma como ele provoca torcidas adversárias. O Vini Júnior, ele é odiado no futebol europeu, mormente no futebol espanhol. E calma que vocês vão ver minha argumentação aqui. Ele faz isso em paralelo tocando uma campanha antirracista. E que ele fica apontando o dedo pra todo mundo, chamando de racista, tal. Ele impôs a Federação Espanhola, tá? Várias humilhações públicas. E a Federação Espanhola, por muitas vezes, foi leniente com as questões de racismo. Eu não estou entrando exatamente nesse ponto. O ponto, pra mim, que é central é, o Vini agiu politicamente, nesses casos, ele construiu uma teia de relações negativas ao redor dele. Por quê? Porque, basicamente, ele brigou com toda a grande comunidade do futebol europeu, e politicamente ele foi punido. Porque se a gente for falar de desempenho de jogador, o que aconteceu foi uma injustiça. O que aconteceu com o Vini Júnior em termos de desempenho foi absolutamente injusto. O Rodri não foi sequer o melhor jogador do Manchester City. Numa temporada que, se eu for me lembrar, que o Manchester City não foi a grande temporada do City. Foi o melhor da Espanha na Euro. Não foi o melhor da Espanha na Euro. Pra mim o Olmo jogou melhor, pra mim o Yamal jogou melhor. O como é que é? Não sei o que, o Williams lá também jogou melhor. Então, assim, o Rodri não foi o melhor sequer da Espanha na Eurocopa, não foi o melhor sequer do Manchester City, e deram o prêmio do Roma, como se fosse um prêmio conjunto da obra ali pro Rodri, tá? O lance foi o seguinte, eles queriam punir o Vini, e é muito óbvio que o Vini foi punido. O Vini foi punido, e foi punido por alguma razão. Estão falando que, Renan tá falando merda. Que merda que eu tô falando? O Vini, esportivamente falando, ele foi o melhor jogador. Alguma razão fez com que os caras não dessem um prêmio pra eles. Se você for comprar um discurso que é falacioso, é porque eles foram racistas. Aí você vão ter que explicar por que a France Football, que já deu o prêmio pro George Weah, pra Romário, pra Ronaldo, pra Ronaldinho Gaúcho, que esses caras são racistas. Não, eles são racistas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não foi isso. Inclusive o espírito do tempo, hoje, nos leva para caminhos contrários. O que tem é o seguinte, basta checar, o Vini, ele tem graves problemas de relacionamento com jogadores e técnicos. Graves problemas com jogadores e técnicos. Ele também submeteu a Federação Espanhola a humilhações públicas.
A Federação Espanhola foi considerada uma federação racista. E às vezes ele agiu com razão. Eu acho que ele agiu com razão em apertar e pegar esse tema ali, que as torcidas se comportam de maneira racista com relação a ele. Sim. Agora, foi uma escolha política que ele fez. E aí ele tá sendo punido politicamente. Eu fui ver como é que foi a entrega. A France Football preparou todo o campo para falar que não foi racismo. Eles chamaram para apresentar o George Weah. O George Weah foi o primeiro africano a ganhar a bola de ouro. E ele foi apresentar ali o negócio. Depois eles chamaram o Eto'o também para participar da apresentação. Eles prepararam todo o campo com a validação desses jogadores para demonstrar: isso aqui não é um caso de racismo, tá? Isso aqui é um caso, assim, o Vini está sendo punido por outro motivo. E o outro motivo, galera, aí vamos falar de política, é algo que o europeu tenta fingir que não tem, mas tem. E aqui que é a grande virada do jogo, que é patrimonialismo. O mundo do futebol é profundamente patrimonialista, profundamente corrupto e cheio de relações interpessoais. E no mundo do futebol, não só em premiações, mas para negócios, essas relações contam e muito. A UEFA é profundamente corrupta, a FIFA é totalmente corrupta, as relações sociais deles são claramente construídas de modo vamos dizer, beneficiar determinados grupos, basta ver o Michel Platini. Então todo mundo do futebol é feito de puxa-saquismo, de boas relações, e você vai ter coisas e apontamentos e prêmios e decisões que não são construídas baseadas exclusivamente no mérito esportivo. E eu posso falar que isso funciona em outras dimensões do esporte. Vamos falar que o tratamento dado ao Senna na batida com o Prost por parte do Jean-Marie Balestre, tô falando começo dos anos 90. Foi um comportamento injusto? O Senna foi punido injustamente naquele período. E não é porque o Jean-Marie Balestre considerava o Senna um sul-americano de merda. Não, o Jean-Marie Balestre, cara, ele queria ali beneficiar o Prost, tinha uma rede de relações, o Prost sempre foi o mais político dos pilotos e construiu isso. Isto é sobre política. Em vários esportes você vai ter decisões injustas sendo tomadas por razões políticas. E esse caso do Vini Júnior é mais um caso que demonstra o seguinte, que esportivamente o cara foi o melhor, agora decisões políticas tomadas por ele, dentro de um contexto político determinado, geram reações políticas que vão ser claramente injustas, tá? E acho que este ponto, pra mim, é um ponto central. Um cara botou aqui, o Nicolas TV. Renan, todos os outros negros premiados pra França não enfrentaram racismo como o Vini enfrenta e denuncia. Então você acha que os caras estão fazendo isso por racismo contra o Vini? Eu acho que chega a ser ridículo você falar nesses termos, tá? Vocês estão esquecendo toda a dimensão dos problemas pessoais que o Vini tem com praticamente todo o futebol europeu ali. O Vinícius, ele é odiado por todo o resto da Europa. É só você abrir qualquer página de futebol europeu e você vai ver que os caras odeiam o Vinícius Júnior. Não, mas assim, é impressionante que mesmo a galera que nos acompanha, chega os temas em que eles querem ser os brasileirinhos, né? Ai, sou um brasileirinho contra o mundo. Aí vocês compram todos os temas, né? Então, beleza, o Vini Júnior foi punido por racismo. Foi isso, eles não queriam dar um prêmio para um negro. Chega a ser patético ouvir esse tipo de argumentação, tá? Porque não foi isso. No máximo, a militância dele, ela atingiu diretamente a Federação Espanhola, que foi um problema muito grande para a Federação Espanhola. E aí, assim, ele militou ali com razão. Tirando isso, não é esse o sério do problema do Vini Júnior. As provocações dele com os jogadores, técnicos e torcida não são desta ordem. Agora, se vocês não acreditam em mim, vão pesquisar sobre. Porque eu pesquisei isso aqui antes de falar, porque eu quis entender por que diabos, em termos políticos, por que diabos os caras tomaram uma decisão contra-intuitiva. Porque o Vini Júnior foi o melhor jogador. Ele foi o melhor jogador. Aí você vai, pesquisa e levanta esse ponto, tá? Então, o grande lance que eu acho que a gente tem que pegar é, nós precisamos entender que nós vivemos num mundo altamente politizado, que já era altamente politizado antes das redes sociais, e que quando você ataca ou você se indispõe com determinadas estruturas que são construídas mediante relacionamento, essas estruturas vão responder contra você.